Nós temos que proclamar as virtudes de Jesus hoje. Olá, pessoal. Hoje eu vou falar sobre esse assunto, porque isso é verdade. Tanto você como eu, que estamos em Cristo Jesus, temos que proclamar as virtudes dele. Mas essa proclamação das virtudes de Jesus não podem ser feitas da boca para fora. Pelo contrário, nós temos que proclamar as virtudes de Jesus por experiência própria. Nós temos que viver as virtudes de Jesus. Elas têm que estar aplicadas em nossas vidas para que possamos conseguir exteriorizá-las com exatidão, de forma perfeita, diante de outras pessoas. Então, o nosso procedimento nessa questão tem que ser exemplar. O exemplo tem que ser você e eu. Porque o exemplo é o Senhor Jesus. Então, nós devemos proclamar as virtudes dele sim, todos os dias. Deixando bem claro que o exemplo parte de nossas vidas. Porque tanto você como eu temos como referencial aquele para o qual estamos olhando, que é o Senhor Jesus. Então, quando as virtudes dele estão em nossas vidas, podemos proclamá-las mesmo com verdade, de forma sincera e verdadeira. Isso tem que ser algo que tem que acontecer mesmo. Nós fomos chamados para isso. Então, essa é a coisa que nós devemos fazer. E eu espero que façamos isso sim. Porque o mundo hoje precisa mesmo dessas virtudes. Porque a maioria da humanidade hoje está fora dessas virtudes. Está praticando outras coisas erradas, contrárias às virtudes do Senhor Jesus. Então, nós devemos entender essa questão. Porque eles precisam ouvir algo que possa mudar a vida deles como deve ser. Quando alguém ouve a proclamação das virtudes de Jesus e crê em Cristo Jesus por causa disso, essa pessoa também vai ter que proclamar as virtudes dele por sua vez. É assim que é. Então, a responsabilidade de fazer isso com eficiência, com seriedade, cabe a você e a mim que estamos em Cristo, sem dúvida alguma. Então, nós devemos entender isso hoje, claramente. Mas, quais são as virtudes do Senhor Jesus que devemos proclamar? Eu dei uma olhada aqui nas Escrituras e encontrei algumas virtudes do Senhor Jesus. Existem muitas, mas essas que eu encontrei aqui já serão suficientes para dar o encorajamento, o incentivo, o ânimo para que cada um de nós possamos ser os proclamadores das virtudes do Senhor Jesus hoje, no século em que estamos vivendo. Então, o primeiro texto que eu vou ler aqui está na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9. E ele fala exatamente sobre isso, esse texto aqui. Está escrito assim, ó. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, o seu objetivo e o meu objetivo como raça eleita, sacerdócio real, nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus é proclamar as virtudes do Senhor Jesus todos os dias. Todos os dias tem alguém precisando ouvir a proclamação dessas virtudes. Porque, como eu já disse, as pessoas precisam dessa virtude. Ou melhor, as pessoas precisam dessas virtudes que são em Cristo Jesus, que nós devemos proclamar.
E, é claro, como eu já disse também, devemos proclamar por experiência própria. O nosso coração tem que estar cheio dessas virtudes, para falarmos francamente sobre elas, para que as pessoas possam ouvir. Ninguém vai nos ouvir sem termos essas virtudes de fato e verdade. Ninguém vai nos ouvir sem amor, sem pureza, sem santidade, sem sabedoria. Ninguém vai nos ouvir. Então, é preciso falar mesmo daquilo que vivemos, por experiência própria. Ele fala aqui bem claro, ó, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, quem nos chamou das trevas para a maravilhosa luz foi o próprio Senhor Jesus. E agora devemos proclamar as virtudes dele. Com certeza vai ter muitas pessoas que vão querer ouvir isso de nossa parte. Então, nós devemos entender isso hoje, pessoal, porque isso é uma coisa muito séria. A proclamação das virtudes do Senhor Jesus são coisas muito sérias. Não podemos brincar nessa questão. Não podemos agir com negligência, com má vontade. Não. Temos que proclamar as virtudes de Jesus com integridade e interesse de coração. Então, temos que fazer isso cada vez mais. E agora eu vou ler aqui um texto que vai revelar uma das virtudes de Jesus. Está aqui no Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, versículo 29. Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, versículo 29. Vamos ler aqui, ó. Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, versículo 29. Já escrito assim, ó. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Então, as virtudes do Senhor Jesus que devemos proclamar, duas delas são essas aqui, ó. Mansidão. Ou seja, o Senhor Jesus é manso, ele tem mansidão em sua vida. Essa é uma virtude dele que devemos proclamar. Porque existem muitas pessoas que precisam da mansidão em suas vidas. Precisam ser pessoas mansas. E não agressivas, violentas. Não. Elas têm que ser pessoas mansas. Essa é uma virtude que devemos proclamar a respeito do Senhor Jesus. Porque ele tem. Ele diz aqui claramente, ó. Porque sou manso e humilde de coração. Então, a outra virtude é humilde de coração. Devemos proclamar essa virtude do Senhor Jesus. Humilde de coração. Para que as pessoas sejam humildes de coração também. Tem que ser assim. Essa é uma boa virtude para muitas pessoas hoje. Porque a humildade de coração está faltando em muitas pessoas hoje por aí. Nenhuma pessoa pode ser arrogante, orgulhosa, soberba. Não, isso é errado. O que ela precisa ser é humilde de coração. E o Senhor Jesus tem essa virtude. Aliás, ele tem essas duas virtudes, ser manso e humilde de coração. Então, as pessoas hoje precisam ser também mansas e humildes de coração, como o próprio Senhor Jesus é. Essas são as virtudes que devemos proclamar, porque fomos chamados para isso. Agora eu vou ler aqui o próximo texto que está também no Evangelho segundo Mateus, agora capítulo 22. Evangelho segundo Mateus, capítulo 22, versículos 17 e 18. Está escrito assim, ó. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: por que me experimentais, hipócritas?
Então, uma das virtudes do Senhor Jesus é que ele conhecia a malícia de quem estava falando com eles. Então, é necessário também que você e eu possamos saber a malícia das pessoas. Porque essa pergunta aqui, que foi feita ao Senhor Jesus, é lícito pagar tributo a César ou não? Era uma pergunta maliciosa. Era uma pergunta feita para tentar induzir o Senhor Jesus ao erro, tentar enganá-lo, digamos assim. Então, ele percebeu a malícia, ele conhecia a malícia desses homens. Pela pergunta, quando ele ouviu a pergunta, ele já conheceu na mesma hora a malícia, a má intenção deles com essa pergunta. Então, nós também temos que proclamar essa virtude para que as pessoas possam ter a virtude de saber, de conseguir discernir a malícia das pessoas, a má intenção em fazer tais perguntas. Para você e para mim. Porque muitas das vezes, quando não agirmos assim, caímos em grande erro. Respondemos sem analisar direito a malícia da pergunta, a má intenção da pergunta, respondemos, e aí é que somos considerados pessoas que estão tendo uma atitude errada, digamos assim. Eles tentaram fazer isso com o Senhor Jesus, mas o Senhor Jesus conhecia a malícia deles. Então, uma das virtudes do Senhor Jesus é essa: conhecer a malícia das pessoas, a má intenção das pessoas em fazer certas perguntas. Então, quando proclamamos as virtudes do Senhor Jesus, temos que proclamar isso também, para que as pessoas possam entender que devem conhecer a má intenção das perguntas que parte das pessoas que estão fazendo as perguntas. Isso é algo muito sério, digamos assim, para você não ser induzido ao erro quando responder a pergunta de forma errada. Por exemplo, se o Senhor Jesus respondesse que não era para pagar tributo a César, o que iria acontecer com ele? Possivelmente ele seria preso por trair Roma. Era essa a intenção da pergunta. Então, é preciso estar atento às perguntas. É preciso conhecer o ardil por trás da pergunta em si. Então, essa é uma virtude que tem que existir na vida de qualquer pessoa, para que ela responda a pergunta de forma prudente, sábia, inteligente, como o Senhor Jesus fez aqui. Se você continuar lendo a resposta dele na sequência do texto, você vai ver isso aí. Ele saiu bem, porque ele conseguiu conhecer a malícia daquelas pessoas, com aquela pergunta maliciosa, com má intenção. Então isso é uma virtude que tem que existir na vida das pessoas. É por isso que devemos proclamar essa virtude do Senhor Jesus também. Agora eu vou ler aqui o próximo texto, que está no Evangelho segundo João, capítulo 8. Evangelho segundo João, capítulo 8, versículo 45. Vamos ler aqui. Está escrito assim, ó. Mas, porque eu digo a verdade, não me credes? Então, uma das virtudes do Senhor Jesus é dizer a verdade. Ele sempre disse a verdade. E o que falta hoje é essa virtude entre as pessoas, de dizer a verdade. Porque, infelizmente, hoje muitos ainda dizem mentiras. Acham a mentira algo certo a se dizer.
estão com a consciência corrompida pela mentira. Isso é algo muito mal. É um mau exemplo que não pode ser seguido por ninguém. O exemplo que o Senhor Jesus disse aqui é o que devemos praticar. É o exemplo prático da virtude dele. Porque ele diz aqui, ó. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Então, ele dizia a verdade. A virtude dele era essa, dizer a verdade. Então, quando proclamamos a virtude do Senhor Jesus, quer dizer a verdade, as pessoas que vão ouvir, elas têm que se conscientizar que devem ouvir, que devem dizer a verdade também. Sempre. Esse é o valor que não é negociável. A integridade moral de uma pessoa é medida quando ela dita a verdade, sem dúvida alguma. Então, a virtude do Senhor Jesus que devemos proclamar é essa: dizer a verdade. Temos que proclamar que as pessoas devem dizer a verdade, sempre. Isso é algo que vai contar a favor delas em todo o tempo. Vai ser algo que vai ser algo pela qual ela vai ser recompensada. Porque os bons resultados dela dizer a verdade vão acontecer na vida dela. Assim como na minha e na sua também. Então, essa é uma virtude decisiva para a sua e para a minha vida. A virtude do Senhor Jesus é dizer a verdade. Sempre. Então, a verdade tem que ser dita de forma sincera pelo nosso coração. Então é isso que nós devemos falar sempre. Dizer a verdade em todo o tempo. Agora eu vou ler aqui o último texto que está também no Evangelho segundo João, capítulo 13 agora. Evangelho segundo João, capítulo 13, versículo 34. Já escreveu assim, ó. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Então, o Senhor Jesus, ele tem a virtude do amor. Essa é a virtude que devemos proclamar para as pessoas. Porque as pessoas, a humanidade inteira, digamos assim, ela tem que ter amor, como o próprio Senhor Jesus teve. E ele falou aqui claramente sobre isso. Ele diz aqui, ó. O Senhor Jesus falando disse: Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Então, é necessário que as pessoas consigam amar umas às outras, como o próprio Senhor Jesus as amou um dia. Essa é a verdade, pessoal. Essa é a virtude que devemos praticar, o amor. Então, nós devemos fazer isso acontecer. Devemos proclamar essa virtude. E devemos proclamar de coração, de forma sincera e verdadeira, com credibilidade, para que as pessoas que ouvirem a proclamação da virtude do Senhor Jesus, que é o amor, elas possam ter esse mesmo amor em suas vidas e amar uns aos outros como o próprio Senhor Jesus amou. Esse é o amor verdadeiro. Essa é a virtude certa para o ser humano. Então, cada pessoa agora deve entender isso. Porque todos os atos delas têm que ser feitos em amor. Sem dúvida alguma. Essa é a virtude essencial, decisiva para o ser humano. Então, eu espero que as pessoas entendam isso hoje. Aqueles que devem proclamar as virtudes do Senhor Jesus têm que proclamar mesmo. Cada vez mais. Assim, o mundo, pouco a pouco, a humanidade
vai se aperfeiçoando nessas virtudes do Senhor Jesus. Isso é bom demais. Então, eu espero que essa mensagem possa, com certeza, causar um efeito, uma ação imediata na vida das pessoas, para que elas possam proclamar as virtudes do Senhor Jesus hoje. Eu espero que isso aconteça, em nome do Senhor Jesus. Amém.